Uma fêmea que gera muitos leitões pode ser um bom negócio para o produtor. Mas e quando essa fêmea não tem tetas ou leite suficiente para alimentar todos os recém-nascidos? Saiba o que fazer agora na capacitação tecnológica em suinocultura. Bom, nós vamos tratar agora de um tema definido como otimização da maternidade em granjas de alta prolificidade. Esse é um capítulo à parte na suinocultura atual, principalmente nos últimos 5, 6, 7 anos, onde se tornou extremamente importante considerar o setor de maternidade de forma especial nas granjas de suínos, à medida que a suinocultura evolui para um conceito de prolificidade bastante diferente do que nós tínhamos há 10, 15 ou 20 anos atrás. Então existe sempre esse dilema da hiperprolificidade, né? Podemos chamar assim de dilema, que é o número de leitões excede a capacidade de amamentação da fêmea. E muitas vezes nós somos questionados, os profissionais são questionados, os técnicos de manejo, os gestores dos setores de produção da granja, de para onde está caminhando essa hiperprolificidade se nós não vamos aumentar a quantidade de tetas da fêmea. Existe uma informação importante que nós precisamos considerar em relação ao aparelho mamário das fêmeas. Existe um paradigma e uma informação que muitas vezes ela surge de forma distorcida, que é a correlação entre número de tetas e potencial mamário. E isso é uma informação importante. A correlação genética entre número de tetas e produção de leite, ela inexiste. Não é a solução para a indústria, não é a solução para a indústria, à medida que aumenta o número de leitões nascidos, aumentar a quantidade de tetas. Muitas vezes o contrário acontece. À medida que você não consegue aumentar o comprimento das fêmeas geneticamente na mesma proporção ou na mesma facilidade por uma questão de herdabilidade que você aumenta o número de tetas, você vai provocar o quê? Um menor espaçamento entre as tetas, potencialmente uma glândula de menor capacidade produtiva ou de menor tamanho, menor massa, e muitas vezes você contribui negativamente para o processo. Não existe o foco em cima de número de tetas a partir de um certo ponto, ele é desnecessário, porque aumentar o número de tetas não significa aumentar a produção de leite necessariamente. Significa você ter uma mesma produção de leite distribuída em mais tetas, e o que não necessariamente te ajuda em termos de manejo, porque você vai ter mais leitões na fêmea com menos capacidade ou menos disponibilidade de leite por leitão. Então é muito importante nós não considerarmos isso como sendo a solução, como o caminho, porque não é. A solução está em outros manejos acessórios que nós estamos conversando durante essa aula e que nos permitem explorar esse potencial de forma adequada. Então esse dilema e esse paradigma de número de tetas versus produção de leite, ele precisa ser bem trabalhado de forma realista. E aí nós entramos num campo que não tem como não comentar detalhadamente sobre ele em granjas hiperprolíficas, que é o assunto mães de leite. Mães de leite é um assunto muitas vezes tratado de forma superficial. Existem diferentes maneiras de se implementar mães de leite numa granja. Tem granjas com mais ou menos capacidade de suportar mães de leite por uma questão de disponibilidade de instalação, e isso tudo tem que ser muito bem projetado. Quando se faz um projeto de uma granja ou quando se faz uma definição de um alvo de cobertura e de um alvo de partos, consequentemente, nós já temos que saber se nós vamos trabalhar, com qual sistema de mãe de leite nós vamos trabalhar, de quantas gaiolas nós vamos precisar por semana, para nós não ficarmos limitados e começarmos a fazer manejos de mãe de leite errados, porque não temos espaço dentro da granja para efetivamente fazer um bom manejo de mães de leite. Isso é muito, muito importante, é algo rotineiro no nosso trabalho, na área de produção, revisar metas de cobertura, revisar metas de parto, pensando na otimização dos manejos de maternidade. As coisas não estão dissociadas, é muito importante a gente considerar que as mães de leite ocupam espaço. Isso precisa ser contemplado na hora de se fazer um planejamento de cobertura e um planejamento de parto, e economicamente analisado, como nós vamos citar mais adiante. Ao se fazer um processo de mãe de leite, de transferência de leitões, nós temos que pensar de que forma fazer, né? Nós sempre vamos buscar aquilo que comumente tem sido chamado de mãe de leite
preventivas. As mães de leite que são utilizadas para diluir a quantidade de leitões na sala ou nos primeiros dias pós-parto, no primeiro dia pós-parto, na sala que está parindo naquela semana efetivamente, e evitar com isso a refugagem e a perda de leitões nos próximos dias, principalmente os primeiros dias de lactação. Ao passo que as mães de leite que eram muito feitas no passado e feitas erroneamente, eram feitas posteriormente para tentar recuperar leitões que já tinham refugado, leitões excedentes que as fêmeas originais não suportaram e que foram gradativamente refugando, sendo rejeitados em outras leitegadas, não conseguindo disputar o alimento e são transferidos para mães de leite para tentar recuperá-los. Esse é um manejo que jamais é o caminho numa granja hiperprolífica. Uma granja hiperprolífica precisa tentar prevenir essa refugagem, precisa tentar redistribuir esses leitões, precisa tentar maximizar o potencial leiteiro que as fêmeas têm, trabalhar a condição corporal, trabalhar aparelho mamário, como nós já citamos, para conseguir explorar o melhor possível delas e para que o pequeno excedente que houver poder ser trabalhado preventivamente em mães de leite já no primeiro dia, na primeira semana, na semana em que está acontecendo os partos daquele período, na sala que está acontecendo os partos daquela semana especificamente. Isso nós temos que evitar. O que nós estamos querendo dizer com esse slide aqui? A transferência de leitegadas de fêmeas que estão diretamente na semana que vai ser submetida à desmama, desmamar esses leitões para a creche e trazer essas fêmeas como receptoras ou mães de leite diretamente para a sala de parto. Essa transferência direta, sem degraus, ela tem alguns inconvenientes e a mortalidade sempre é maior nesse sistema. Essas fêmeas estão, em termos de número de leitões, peso corpóreo dos leitões que estão mamando nela, ela está acostumada a uma pressão de mamada muito maior. O que vai acontecer numa fêmea que está com 12 ou 13, a gente só pega mães de leite, fêmeas que são muito boas de leite. Essas fêmeas vão estar carregadas, bem carregadas, com leitões de boa qualidade, que nós vamos antecipar um pouquinho o desmame deles e trazê-los para a sala de parto. Essas fêmeas, de forma geral, ao serem submetidas a uma leitegada de 13 ou 14 leitões de 1,5 kg, ou de 1,4 kg, ou de 1,8 kg, ou 2 kg, que seja no segundo, terceiro dia, são fêmeas que vão imediatamente iniciar um processo de regressão da glândula mamária e de secagem de leite, porque elas estão convivendo dentro daquele processo neuroendócrino de estimulação de produção de leite, então um parênquima mamário bastante desenvolvido, então elas não vão ser estimuladas como elas precisam. Além disso, a qualidade do ponto de vista imunológico do leite que elas estão produzindo está muito distante da qualidade imunológica que os leitões de primeiro e segundo dia precisam. Imunologia em lactação não se restringe somente a colostro. Existe uma transferência de imunidade passiva de caráter celular, não necessariamente humoral, importante durante toda a lactação. Obviamente, muito mais importante no primeiro dia. Mas essas fêmeas, tanto do ponto de vista do leitão que vai ser transferido para ela, quanto do ponto de vista do desenvolvimento do aparelho mamário dela, ela não deve, em hipótese nenhuma, ser transferida diretamente para a sala onde estão acontecendo os partos da semana. Uma transferência em 2 etapas já é algo bem mais factível e algo bem possível de ser bem sucedido num sistema de manejo de maternidade hiperprolífica, onde você desmama a leitegada dela, volta essa fêmea para uma sala de 1 semana de lactação, leitões já bem vigorosos, leitões que já têm uma pressão de mamada estabelecida, uma lactação estabelecida, uma regularidade cíclica de mamada já condicionada nos leitões. Esses leitões têm condição de continuar estimulando essas fêmeas de forma adequada, para que elas não interrompam a sua síntese, o seu processo sintético na glândula mamária, a sua produção de leite, e que os leitões também possam mamar ou ingerir um alimento que seja um pouco mais compatível com a exigência nutricional e imunológica da idade em que ele está. E existe também a possibilidade de transferência em 3 etapas, que em algumas granjas é feita, gera um pouco mais de trabalho, um pouco mais de movimentação de animais dentro do setor de maternidade e que torna mais próxima ainda a exigência tanto do leitão quanto da fêmea entre cada idade que é transferida, que é a transferência que nós chamamos em 3 etapas. O que nós não podemos fazer é a transferência direta em uma etapa só, porque ela agride tanto a fêmea quanto os leitões que são transferidos para ela, né?
Além disso, além das mães de leite que são utilizadas para diluição da quantidade de leitões naquele primeiro e segundo dia de maternidade, nós temos também as transferências dos leitões pequenos, né? Os leitões pequenos merecem uma atenção especial, uma vez manejados adequadamente na maternidade, fornecimento de colostro, eventualmente fornecimento individual com sonda e todos os trabalhos acessórios que são feitos de manejo na maternidade, nós também devemos, sempre que possível, transferir esses leitões para uma fêmea que seja adaptada ou apta a amamentar esses leitões de forma mais adequada, né? O que é um exemplo prático que nós utilizamos sempre que é possível nas salas de maternidade? Utilizar uma porca de segundo parto. Por que uma porca de segundo parto? Porque é uma fêmea jovem, é uma fêmea que está próxima do seu pico de produção, é uma fêmea que tem tetas mais finas, é uma fêmea que tem uma linha de tetas um pouco mais baixas do que uma porca de mais idade, é uma teta mais acessível, é um parênquima mamário mais macio, mais fácil em termos de estimulação e de ejeção de leite. Os leitões pequenos têm mais facilidade de mamar numa boa mãe de leite, numa boa porca receptora de segundo parto, com uma boa linha de tetas baixa e uma boa produção de leite naquele momento, do que se eles ficarem, o leitão efetivamente pequeno e viável, né? O leitão viável e pequeno, não é o leitão inviável de meio quilo, de 600 gramas, não. É um leitão pequeno, viável de 900, de 1 quilo, de 1,1 kg. É um leitão que responde muito bem a esse manejo, onde essas fêmeas enviam seus leitões para outras porcas e recebem aquele grupo, ou aqueles 14, ou 12, ou 15, ou 2 fêmeas podem acontecer dependendo do tamanho da granja e do número de partos por semana, mas é uma forma muito eficiente, muito mais prática de se fazer do que tentar criá-los separadamente, ou em caixotes, ou em processos artificiais. É muito mais fácil, é possível de fazer, e nós temos que escolher a fêmea ideal para esse tipo de leitão. A princípio, nós evitamos utilizar leitoas primíparas para isso, porque nós queremos maximizar o desenvolvimento do aparelho mamário dela, e o leitão pequeno tem menos força de mamada para estimular o contínuo crescimento do parênquima mamário, mas em situações que nós não temos as fêmeas de segundo parto, eventualmente, em termos práticos, nós também utilizamos fêmeas primíparas, o que não é a recomendação ideal, mas é uma possibilidade acessória quando nós não temos uma fêmea ideal para receber esses leitões. Então, são exemplos de transferências importantes. Quando nós falamos em mães de leite, é importante nós entendermos o que a mãe de leite impacta do ponto de vista geral, né, em termos de produtividade, de capacidade de produção de uma granja. Isso é uma simulação que nós fizemos variando de 0 a 20% de mães de leite nos desmames semanais de uma granja. Então, uma granja que desmama 20 fêmeas por semana, fazendo toda semana 4 mães de leite preventivas para receber aqueles leitões excedentes e possibilitar um desmame bastante eficiente em termos de número de leitões produzidos na granja. Se nós fizermos essa simulação, né, os dados não precisamos dissecá-los todos aqui, qual que é a mensagem principal aqui? Isso aqui é uma simulação hipotética, considerando que o número de desmamados é o mesmo entre granjas que vão de 0 a 20%, entre situações de 0 a 20%, nós temos uma redução gradativa do potencial de desmamados fêmea-ano, simplesmente porque a presença da mãe de leite, a existência dela na instalação, ocupa espaço. Então, a sua meta de partos e de produção precisa contemplar aquilo. Quanto mais mãe de leite, mais espaço da granja você está utilizando para fêmeas que vão receber leitões excedentes. Então, não é correto dizer que isso não vai afetar em nada a produção da granja. Qual que é a dimensão desse impacto? É uma dimensão de que a cada 1% a mais de mãe de leite que uma granja faz, ou que uma granja produz, nós temos algo próximo de 0,05 leitões desmamados por fêmea por ano a menos. Esse é o impacto quando nós pegamos essa conta e traduzimos isso em percentuais de mães de leite. Essa conta nós precisamos ter em mente. Aí nós vamos fazer uma análise econômica rápida, né? Qual que é a análise econômica rápida? Se nós temos 0,05 desmamados fêmea-ano a menos para cada 1% a mais de mãe de leite, e se nós considerarmos uma realidade bastante atual, feita no início desse ano que nós estamos, de R$ 4.400 por espaço de maternidade, com uma granja que tem 10,8
giros de maternidade por gaiola maternidade por ano, que desmama 915 quilos de leitão desmamado por gaiola por ano, num juros de 6%, com uma depreciação em 20 anos, nós temos, ao final, traduzindo essa conta no que nos interessa nesse momento aqui, nós temos um custo de 0,03 ou 3 centavos por leitão produzido na granja para cada 1% a mais de mãe de leite. O que é esse custo? É o custo que a utilização do espaço de maternidade que uma mãe de leite demanda gera em termos de produtividade na granja. Para cada 1% a mais de mãe de leite, eu vou ter um custo proporcional de 3 centavos por leitão a mais. Esse é o custo, né? Para as granjas que estão assim, de forma consistente, utilizando esse processo de mãe de leite bem manejado, próximo de 12, 15, 16% de mãe de leite, por exemplo, às vezes menos, depende da granja, depende do potencial leiteiro dessas fêmeas também. Essas granjas, todas as análises econômicas que são feitas apontam para a viabilidade, para a eficiência do uso, porque o custo associado ao não uso parcial daquela instalação é muito menor do que o custo das perdas na maternidade e de você não explorar o potencial que essas maternidades hiperprolíficas têm. Isso é um assunto bastante bem resolvido. Em alguns mercados, em particular, isso é uma técnica que não está introduzida no Brasil efetivamente, embora exista acesso à tecnologia, mas isso não é relevante no nosso mercado, mas é importante considerar conceitualmente. Existem alternativas às mães de leite. Quais são as alternativas que, por exemplo, o mercado americano começa a trabalhar com alguma relevância? Os chamados decks de resgate. O que são os decks de resgate? São nada mais do que uma mãe de leite artificial. É uma instalação que fica dentro da sala de maternidade, para onde aqueles leitões excedentes serão levados, onde existe um sistema que circula em todas essas instalações, em todos os decks, com um leite pré-aquecido, com um alimento específico para esses leitões, e eles são criados artificialmente. Aqui são os copinhos, onde eles não... É um sistema circulante, é um sistema que esse processo não para de circular esse alimento, e onde eles têm acesso a uma alimentação adequada, a um ambiente adequado, e são criados artificialmente. Isso é uma solução industrial para a hiperprolificidade, é uma tendência que condiz mais com a mentalidade americana de produção de suínos. Quando você migra para o continente europeu, por exemplo, o processo de mães de leite, como é bastante feito no Brasil, predomina enormemente em relação ao uso desse tipo de tecnologia. Mas é uma tecnologia que existe, e aqui são exemplos de decks montados numa sala de maternidade, por exemplo, 2 decks por sala para trabalhar os leitões excedentes. E vale a pena saber disso, né?